Olá! Hoje a gente vai atuar como detetives forenses, só que num nível microscópico. A nossa fonte nos apresenta uma cena do crime, por assim dizer, uma lâmina de tecido. E temos dois suspeitos, duas fábricas celulares bem diferentes, a glândula mucosa e a serosa. Exato. E à primeira vista, uma é pálida, quase um fantasma ali na lâmina, enquanto a outra é super vibrante, cheia de cor. A nossa missão é usar essas pistas visuais para desvendar o que cada uma faz e por que elas são tão diferentes. O que essa aparência toda nos diz sobre o trabalho delas. É uma analogia perfeita, porque histologia é exatamente isso, uma investigação. Cada mancha de cor, o formato da célula, a posição do núcleo, tudo isso é uma pista. Aham. E essas duas glândulas mucosas e serosas contam histórias completamente opostas sobre produção, armazenamento e entrega de produtos. São como duas fábricas vizinhas, sabe? Uma produzindo um gel escorregadio e a outra pequenas bolinhas de proteína concentrada. Ok, então vamos começar com a pista mais óbvia, a aparência. Uma parece vazia, a outra parece cheia. Por que essa diferença tão gritante? Uma delas está de folga, é isso? Não, pelo contrário. A aparência vazia da célula mucosa é talvez a pista mais fascinante e, um pouco enganosa. Ela não está vazia. Na verdade, ela está abarrotada do seu produto, o muco. Abarrotada. Mas ela parece transparente. Pois é, o problema é que esse produto é, quimicamente, uma glicoproteína. Basicamente, uma proteína com um monte de açúcar ligado nela. E isso a torna extremamente solúvel em água. Espera um pouco. Você está me dizendo que a aparência clássica de uma célula mucosa, aquela que a gente vê em todo livro de histologia, é, na verdade, um erro. Um artefato do processo. Exatamente. É um artefato. Durante a preparação padrão da lâmina, o tecido passa por uma série de banhos com água, com álcool, e como o muco se dissolve nesses líquidos, ele é literalmente lavado para fora da célula, antes que o corante possa agir. Nossa! O que sobra é um espaço pálido, quase transparente, que basicamente nos diz: olha, aqui tinha algo que amava água. A célula não é vazia, a gente é que está olhando para o fantasma do conteúdo dela. Isso é incrível, quer dizer que a gente estuda uma foto da célula depois que a parte mais importante foi lavada? E as serosas, por que elas não têm o mesmo destino? Elas seguram um produto com mais força. Isso mesmo. As células serosas produzem secreções ricas em proteínas, como enzimas digestivas, que não têm tanto açúcar assim. Elas armazenam esse material em pequenos pacotes densos, que a gente chama de grânulos de secreção, bem no topo da célula. Ah, sei. Esses grânulos não se dissolvem tão fácil e são preservados no processo. E tem mais. A própria maquinaria da célula serosa adora corante. O citoplasma dela é o que chamamos de intensamente basofílico. Basofílico? Amigo do básico, certo? O que isso quer dizer na prática? Significa que ele tem afinidade por corantes básicos, que geralmente são roxos ou azuis, né? Essa cor arroxeada intensa vem da quantidade enorme de retículo endoplasmático rugoso e ribossomos. Pensa nisso como o chão de uma fábrica de proteínas. Entendi. É onde o trabalho pesado acontece. Uma célula serosa é uma usina de produção de proteína, e essa cor vibrante é a prova visual dessa atividade toda. A célula mucosa, por outro lado, foca mais em modificar e armazenar, então a maquinaria dela é diferente, não se cora do mesmo jeito. Faz sentido. A cor da célula serosa está praticamente gritando a profissão dela. Eu sou uma fábrica de proteínas. Isso me leva para a próxima pista que o material aponta, que parece ainda mais sutil, a localização do núcleo. Quase como descobrir onde o chefe da fábrica esconde o escritório. E é uma das pistas mais confiáveis que a gente tem. Nas células mucosas, a quantidade de muco armazenado é tão, mas tão grande que empurra tudo para os cantos. O núcleo, que é o centro de comando, é espremido contra a base. Ele fica achatado. Achatado. Isso, parece uma moedinha pressionada contra a parede do fundo. Então a célula está literalmente tão cheia de produto que ela achata o próprio cérebro contra a parede. É uma forma perfeita de descrever.
É um depósito tão eficiente que o espaço de armazenagem tem prioridade máxima. Já na célula serosa, o núcleo geralmente é redondo e fica bem posicionado, mais para o centro, na base, mas sem estar espremido. Ele parece um gerente supervisionando a linha de montagem, tudo organizado, da sua sala de comando central. Portanto, se você vê um núcleo achatado na base, é quase um carimbo de célula mucosa. Ok, então o nosso manual de detetive está ficando claro. Para a célula mucosa, a gente procura uma aparência pálida, quase fantasmagórica, e um núcleo achatado e escondido na base. Exato. Para a serosa, procuramos uma cor roxa ou rosa intensa, grânulos visíveis no topo e um núcleo redondo e orgulhoso. Mas o material diz que às vezes esses dois suspeitos são encontrados na mesma cena do crime. Sim, em glândulas mistas, como algumas glândulas salivares, por exemplo. Nesses casos, a gente pode ver grupos de células mucosas pálidas e, do lado delas, ou até formando uma espécie de meia-lua sobre elas, as células serosas, bem coradas. Ah, que interessante. É a prova de que o corpo precisa dos dois tipos de secreção no mesmo lugar. O muco lubrifica e a secreção serosa, que pode ter enzimas como a amilase, já começa a digestão. É um belo exemplo de trabalho em equipe. É uma habilidade incrível essa de conseguir ler a lâmina, de transformar essas manchas de cor numa história funcional. E para dominar qualquer linguagem, né, seja histologia ou outra coisa, a prática, a repetição é absolutamente crucial. Sem dúvida. É a diferença entre só decorar uma imagem e realmente compreender a biologia por trás dela. A aplicação constante do conhecimento solidifica esses conceitos. Exatamente. E falando nisso, para quem é estudante e quer dominar de verdade esse tipo de conhecimento, a preparação é tudo. Se você quer levar seus estudos a sério, entra agora em medcombi.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Isso. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde e quando quiser. É a ferramenta perfeita para transformar a teoria em conhecimento sólido. Ok, já desvendamos a identidade e o trabalho principal dos nossos suspeitos. Mas agora a investigação precisa ir mais fundo. O que acontece depois que o produto é feito? Como essa secreção chega onde precisa ir? Isso nos leva ao sistema de entrega. Todas essas células que a gente discutiu fazem parte de glândulas exócrinas. O nome exo significa para fora. Elas liberam seus produtos na superfície de um órgão ou para fora do corpo através de um sistema de canais, os ductos. Ductos. Pense nos ductos como um encanamento, que leva o produto da fábrica até o consumidor final. E esse encanamento pode ser bem longo, certo? Isso me parece meio ineficiente. Por exemplo, o material cita o pâncreas, que produz enzimas digestivas. Por que ter a fábrica, o pâncreas, tão longe do cliente, que é o intestino? Não seria mais fácil ter essas células direto na parede do intestino? Essa é uma pergunta excelente e ela nos leva a um princípio fundamental da biologia: especialização e proteção. O ambiente dentro do intestino delgado é extremamente agressivo. Manter a fábrica de enzimas, que é delicada e complexa, num órgão protegido e especializado como o pâncreas, e só enviar o produto final por um ducto seguro é uma solução de engenharia brilhante do nosso corpo. Ah, faz sentido. É como ter uma cozinha industrial de alta tecnologia num prédio separado e usar um entregador para levar a comida para o salão de festas, que é caótico. Você protege a sua infraestrutura valiosa. Faz todo sentido. Proteção e especialização. E sobre a forma de entrega? É sempre o mesmo método? A célula simplesmente libera o produto pelo encanamento? Não. E aqui a investigação fica ainda mais interessante. Existem pelo menos 3 métodos principais de secreção. 3 estilos de entrega diferentes. O mais comum, usado pelas células serosas do pâncreas e salivares, é a secreção merócrina. É o método mais limpo. Limpo como? Os grânulos de secreção se fundem com a membrana da célula e liberam o conteúdo para fora sem que a célula perca nenhuma parte de si mesma. É como enviar uma encomenda sem danificar a embalagem. Ok, o método educado. Quais são os outros? O segundo é secreção apócrina. Apo vem de ápice ou topo.
Nesse método, uma parte do citoplasma do topo da célula é literalmente beliscada e liberada junto com a secreção. A célula perde um pedacinho de si mesma no processo. Nossa! Um exemplo clássico são as glândulas mamárias, que liberam gotículas de gordura do leite dessa forma. Então, no método apócrino, um pedaço da fábrica vai junto com o produto. E o terceiro método? O terceiro é o mais radical, a secreção holócrina. Holo significa inteiro. Nesse caso, a célula inteira se enche de produto, morre e se desintegra para liberar seu conteúdo. Ela morre. É o sacrifício final. A própria célula se torna a secreção. O melhor exemplo disso são as glândulas sebáceas da nossa pele, que produzem o sebo. E aí novas células na base da glândula estão constantemente se dividindo para substituir as que se sacrificaram. Uau! É um ciclo de vida e morte acontecendo na nossa pele o tempo todo. Merócrino, apócrino e holócrino. 3 estratégias completamente diferentes. E a estrutura do encanamento dos ductos também varia. Com certeza. A complexidade do sistema de ductos geralmente reflete o tamanho e a complexidade da glândula. As glândulas mais simples têm um único ducto, não ramificado, tipo um cano reto. Certo. Mas glândulas grandes e complexas, como o pâncreas ou as glândulas salivares parótidas, têm um sistema de ductos composto que se ramifica como uma árvore. Começa com ductos minúsculos lá dentro, que se fundem em ductos maiores que, por sua vez, se fundem num ducto principal. É uma rede de distribuição super organizada. Então, o que a gente começou a ver como uma simples diferença de cor numa lâmina de microscópio nos levou a uma rede complexa de produção, armazenamento, diferentes métodos de entrega e sistemas de encanamento super elaborados. A célula não só tem uma aparência que reflete sua função, mas todo o sistema ao redor dela é construído para dar suporte a essa função. Exatamente. Se a gente conecta isso a um contexto mais amplo, percebemos que histologia não é sobre decorar padrões de cores. É sobre entender a lógica da biologia. A relação entre estrutura e função é um dos princípios mais fundamentais da vida. A célula se molda para executar sua tarefa da maneira mais eficiente possível. E nós, como detetives, aprendemos a ler essas formas, essas cores, essas estruturas, para entender a história que elas contam. Uma história que vai desde um núcleo achatado até o sacrifício celular para produzir o sebo da nossa pele. É um universo inteiro em uma gota de tecido. E isso nos deixa com uma questão importante para refletir. Nós estabelecemos que a aparência pálida clássica das células mucosas se deve à perda do seu produto solúvel durante a preparação padrão. Isso significa que a gente está estudando uma evidência incompleta. Pois é. A pergunta que fica é: que tipos de técnicas de preparação ou de imagem a gente poderia desenvolver para preservar e visualizar esses produtos de muco em seu estado natural dentro da célula? E que novas informações isso revelaria sobre a função dinâmica e a importância real dessas células fantasma?